Aleluia. Graças a Deus. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Meus jovens. Pela infinita e grande misericórdia de meu Pai, estou aqui para fazer a obra do meu Rei. Querido Pai, Pai justo e santo, ajuda-me a fazer esta gravação para o Teu Espírito levá-la até onde estão Teus filhos necessitados de ouvir esta mensagem. Amém. Meus santos irmãos, o tema de nossa mensagem é este: antes ou depois da grande tribulação? Aí você diz o quê? Antes e depois da grande tribulação, o quê? Aleluia. Graças a Deus. O arrebatamento da igreja. Nós vamos ver neste estudo coisa que você não viu ainda falar. Nesta mensagem. Você, meus seguidores, que amam nossa mensagem, gostam, porque aprendem e se edificam grandemente com os ensinamentos da palavra do Senhor. Você não viu dar uma explicação dessa natureza de hoje que eu vou dar. Preste bem atenção, viu? Assista todo o vídeo, toda a mensagem, para poder entendê-la. Vamos ler São Mateus 25, 10 a 12. São Mateus 25, 10 a 12. Aquela passagem muito conhecida e muito bonita da igreja. Mateus 25, 10 e 12. Glória a Jesus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. 10, ou seja, 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos que não conheço. Agora, ouça agora o último, o 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Graças a Deus. Olha, vou dar um anúncio que sempre em todos os meus vídeos eu dou a meus seguidores por conta do novo livro. E aqueles que estão se tornando meu seguidor agora, está chegando pela primeira vez no meu canal, é um anúncio de 2 livros. Estou doando 2 livros da minha própria autoria a meus seguidores, a quem quiser. Seguidores, não seguidores, desejou tê-los, só é baixá-los. Viu? 2 livros. Primeiro, do princípio ao fim da criação, 16 capítulos, 300 páginas, quase 2.000 pessoas já baixaram e estão satisfeitos. E o segundo, intitulado Os 3 Tempos de Jesus. 8 capítulos. O primeiro capítulo faz menção da vida pré-encarnada de Jesus. A sua vida como Deus, como a palavra, o verbo, antes de sua encarnação. E o segundo capítulo fala da sua encarnação, durante os 33 anos e meses que ele viveu aqui na terra com os homens.
Eu provo biblicamente que durante esse tempo ele não era Deus, ele era homem. Para ele descer à terra, deixou sua divindade com o Pai. E o terceiro capítulo, eu falo sobre a glorificação de Jesus. Depois que ele concluiu a obra redentora para nós, a salvação para nós, revestiu-se, voltou ao Pai, revestiu-se dos seus atributos divinos, de um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e agora é igual ao Pai. Quarto, as enfermidades e os milagres de Jesus. Quinto, os dons espirituais da igreja. Sexto, a pobreza de Jesus, entre aspas. Nós aprendemos que Jesus, durante a sua vida humana, era pobre. Provo biblicamente que de pobreza Jesus não conheceu nada. A pobreza que a Bíblia faz menção sobre Jesus é uma pobreza diferente. E eu mostro e digo qual é a pobreza. Mas pobreza econômica não. Sexto, os anjos de Deus. Oitavo capítulo, maldição restrita e maldição hereditária. Eu provo biblicamente que quando o homem se converte, só se livra, só se liberta da maldição espiritual. A maldição do corpo permanece. Só fica liberto com um processo forte dos pés do Senhor. Orações e jejuns. Amém. Se duvidar, não me crucifique antes de ler este livro. Baixe eles e baixe, você verá muito mais do que eu estou falando. Você vai ver nesse livro muito mais do que eu estou falando. Em nome de Jesus, baixe. Glória a Jesus. Para você baixar, você procura a descrição do meu vídeo. Embaixo do vídeo está a descrição. E lá você vai encontrar os dois links dos dois livros. É baixado, viu? E peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe com seus irmãos e amigos esses vídeos maravilhosos, essa mensagem maravilhosa. Viu? Compartilhe. Muitos precisam ouvir a mensagem dessa natureza. Que hoje em dia a maioria da mensagem evangélica que está surgindo em nossas igrejas é coisa séria. Deixa muito a desejar. E peço oração, ore a Deus, porque se Jesus, este ano, ele não voltar a buscar a sua igreja, eu estou lançando o terceiro livro da minha autoria, viu? Apresenta a Deus. E eu tenho mais um canal intitulado PR Maximiano e Louvor. É um canal de divulgação. Eu divulgo, estou fazendo divulgação dos meus hinos, que Deus me deu mais de 800 hinos, estavam parados. E agora estou divulgando para você aprender e, se gostar e achar bonito, louvar o Senhor na congregação que você cultua o Senhor. E vamos para a mensagem. Antes ou depois da grande tribulação? Você diz o quê? O arrebatamento da igreja. O meu apego, meu filho, é o arrebatamento da igreja. Nós estamos no fim. São as minhas mensagens principais. Meu canal tem dois objetivos principais. Dois. Existem outros, mas os básicos principais são dois. Defender as doutrinas bíblicas. Aleluia. E preparar as ovelhinhas do Senhor, aquelas que escutam meus vídeos, para o arrebatamento. Glória a Jesus. Antes ou depois da grande tribulação? Aleluia. Essas duas versões de crença sobre o arrebatamento da igreja, uns creem que Jesus voltará a buscar a sua igreja antes da grande tribulação, outros depois da grande tribulação. Não tem nada de errado. Sabe quem comete o erro? É crentes e obreiros e pastores que não entendem esse dos mistérios. Não entendem, só defende o modo como ele crê.
Jesus vai buscar a igreja depois da grande tribulação. Antes da grande tribulação é a conversa. Você é menino, você não entende. Vai estudar a Bíblia e você vai ver claramente que esses dois lados, essas duas versões estão corretas. Outros, Jesus só vem buscar a igreja antes da grande tribulação. Essa história, depois da grande tribulação é a conversa. Você é criança também. Estude a Bíblia. Seja um estudioso da Bíblia. Com o joelho no chão, rapaz. Você entender. Aqui só se entende pelo Espírito de Deus. Aqui só se entende pelo Espírito de Deus. Não é porque apenas cursou teologia, sou teólogo. Isso não faz com que você entenda a Bíblia, não. É justo, é necessário, correto, fazer teologia. Eu sou teólogo, pela misericórdia de Deus, mas isso não é o suficiente. O suficiente é joelho no chão, viu? E continua estudando ela e pedindo revelação Espírito para que entenda. Aleluia. Graças a Deus. Os dois lados, as duas versões estão corretas. Vou provar agora, preste bem atenção. Esta mensagem. Eu disse no início que vocês nunca viram falar uma mensagem dessa qualidade. Glória a Jesus. Não posso demorar muito no assunto, porque isso é 35 minutos. E é assim de assunto que meu papai do céu tem me dado para falar, mas o tempo não dá. Então, falar resumidamente, em sínteses. Procure entender. Glória a Jesus. Antes ou depois da grande tribulação? Esse é o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Em todos os segmentos existem dois lados. Ou não? Tudo quanto existe no mundo, dois lados. A política tem dois lados. Você sabe. A eternidade, dois lados. Salvação, condenação. Vida, dois lados. Vida e morte. O ser humano tem dois lados. Direito e esquerdo. Aleluia. Tudo são dois lados. Amém? Tudo são dois lados. Doenças, saúde. Fome, barriga cheia. Dinheiro, ou seja, pobreza e riqueza. E assim sucessivamente, meu irmão. Eu estou dando só sínteses, porque o tempo não dá para nós entrar. Se aprofundar mais. Tá bom? Mas em nome de Jesus, você vai entender, meu filho. Você vai entender, minha filha, os ensinamentos de Deus. Glória a Jesus. Entenda, olha o tema. Antes ou depois da grande tribulação? Aleluia. Graças a Deus. Existe os dois grupos de cristão. Existem dois grupos de cristão na igreja. Desde o início dela. Preparados e não preparados. Sempre, desde quando a igreja foi inaugurada pelo Espírito Santo, no dia do Pentecoste, que a igreja possui esses dois lados. Possui. Preparados e despreparados. Aleluia. Esses dois grupos permanecem na igreja.
Esses dois grupos começou na inauguração dela e vai até o arrebatamento dela, da igreja. É, sim. Aleluia. A Bíblia é categórica em mostrar esses dois grupos. É categórica. Não é pensamento do pastor Max, seu irmão e amigo, não. Deus me livre chegar aqui, usar o microfone, usar a internet, ou mesmo qualquer setor, lugar para pregar a palavra, para pregar fora deste livro aqui, olha. Que eu dou tanta confiança e crédito. Aqui eu dou todo o crédito, é Deus e este livro para mim. Glória a Jesus. Sempre existiu dois lados. E a Bíblia categórica mostra esses dois lados. Eu não vou ler porque o tempo não dá, meu filho. O tempo não dá. É 35 minutos. E seu pastor, seu amigo, pela misericórdia de Deus, tem assunto para falar, que meu pai tem me dado. Não posso entrar detalhadamente em cada item, porque o tempo é curto, não dá. Estou falando em sínteses. Mas é um assunto que você nunca ouviu falar, diretamente como vou falar agora. Que esses dois grupos é bíblico, tem base bíblica. Uns antes do arrebatamento, outro após o arrebatamento. Esses dois pensamentos, duas crenças teológicas é correta, são corretas, não tem erro. Aleluia. Lucas 17, 34 a 36 fala claramente dos dois grupos. Lembre-se aí, Lucas 17, 34 a 36 fala claramente desses dois grupos. Aleluia. Jesus disse: dois estarão no campo. Olhe, um será levado e o outro fica deixado. É os dois grupos, tem que se cumprir isso aí. Foi Jesus quem falou, o que Jesus falou está falado. Tem que se cumprir. E vai se cumprir esses dois grupos. Tudo ele falou na sua segunda vinda para buscar a igreja. Diz que se manifesta esses dois grupos. Existem esses dois grupos. Dois estarão no campo. É levado um e deixado o outro. Olha os dois grupos. O preparado e o não preparado. Preparado sobe e não preparado fica. Duas estão moendo no moinho. Uma sobe e outra fica. Dois grupos. Preparado sobe, despreparado fica. Dois estarão numa cama. Um será levado, o outro fica. O preparado sobe e o não preparado fica. Dois grupos. Aleluia. Em Mateus 25, que foi a leitura que eu li, tomei por base, para falar esta mensagem para você, a começar do versículo 1 até o 13, fala da parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. Alguns comentaristas, alguns sábios, dizem que essa parábola não tem nada a ver com a igreja, né, com Israel. Vai estudar a Bíblia e orar e jejuar para Deus revelar. Criança. Israel nada, rapaz. Só se a Bíblia estiver errada, for mentirosa. Porque ela diz que essa virgem aí é a igreja. Leia 2 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Veja. Escute, eu vou ler para você ouvir.
Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Vê o 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Paulo aqui não estava falando para judeus, não. Para Israel, não. Estava falando para a igreja de Coríntios. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A parábola da virgem tem a ver com a igreja ou não tem? Como tu disse que não? Ali tem a ver com a igreja. Faz pena porque não podemos demorar mais no assunto, porque o tempo é curto. Tem mais outras coisas para falar. 5 dividido em 2 grupos. 5 preparadas, 5 despreparadas. 5 entraram para as bodas, 5 ficaram. 2 grupos. Dos 50%. Aleluia. O grupo que diz que Jesus voltará, como é o meu caso, graças a Deus, estou desse lado. O grupo de cristãos que diz que Jesus voltará antes da grande tribulação, está correto. Aplica-se naqueles 3, daquele versículo, Jesus falou: um vai, 2 no campo, um sobe. 2 numa cama, uma sobe. 2 no moinho, uma sobe. E sai o lado que crê que Jesus voltará a buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Os que ficaram a sofrer os horrores. A 10 virgens. Nós que cremos que Jesus voltará antes da grande tribulação, estamos do lado das 5 virgens preparadas. Entraram pelas bodas, nas bodas, e as 5 ficaram. Sofrer os horrores da grande tribulação. Depois vou falar sobre o grupo que irá ficar, viu? Vamos lá continuar mais falando no grupo que vai subir. Veja a confirmação. 1 Tessalonicenses 1:10. Não vou ler porque não dá tempo. Paulo falando da igreja de Tessalônica, dizendo que devemos esperar por Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos livrará da ira futura. Então aí cumpre-se do lado daqueles que creem que Jesus voltará a buscar a sua igreja antes da grande ira. Antes da grande ira. Olha, filho, tudo quanto está aqui, tudo quanto encontra-se aqui, tem o seu cumprimento. Que eu queira, que eu não queira. Que eu creia, que eu não creia. Mas tem o seu cumprimento no devido tempo. Porque quem falou não foi eu nem tu, não. Foi aquele. Aleluia. Outra prova para o grupo que vai subir antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 9. 5, 1 ao 9. Eu vou ler. Escuta. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas vamos ler agora o versículo 4. Mas vós, irmão, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quer dizer, Jesus voltará como ladrão para os que não preparados. Os que estão preparados, Jesus não voltará como ladrão.
segundo o que Paulo está falando aqui. Versículo 5, porque todos vós sois filho da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Agora 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou a igreja para o dia da ira. Qual é o dia da ira? A grande tribulação. Deus não destinou a igreja para o dia da ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui para o grupo que crê que Jesus voltará antes da grande tribulação. Graças a Deus. É isso. São 2 grupos. Aí você diz, pastor, e o segundo grupo? E o segundo? É bíblico. Vai se cumprir também. Já dou uma explicação. O erro está em mim, em você, no modo de falar, que não cremos, não sabemos distinguir essas passagens bíblicas. Não entendemos, não sabemos distinguir. Achamos que a Bíblia só é aquilo como eu creio e sei. Não. É muito mais do que o que eu sei e que eu sei. Muito mais daquilo que você sabe. Diz a palavra que existe, ninguém sabe quantas centenas de doutrinas, mistérios ainda existem ocultos que não foram revelados à igreja. Você está pensando que não sabemos de nada? Não sabemos de nada não. Vai se cumprir assim, só assim. Só assim que nada, rapaz. Só se Deus fosse eu e tu, limitado como nós. Vai se cumprir assim, não. Vai se cumprir como está escrito aqui. E aqui é mistério. Aleluia. Agora vamos para o segundo grupo. Aquele que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Correto. Certinho. 2 no campo. Um vai e outro ficou. Aquele que ficou vai passar pela grande tribulação. 2 numa cama. Um sobe, o outro fica. O que ficou, a grande tribulação vai passar. 2 numa moinho. Uma sobe e a outra fica. O que ficou, passar na grande tribulação. Olha o segundo grupo. Tá certo. 10 virgens, 5 entraram para as bodas, 5 estavam sem azeite, foram comprar, ficaram. Grande tribulação. Vai passar pela grande tribulação. E esses que irão ficar para passar pela grande tribulação não estarão perdidos. Como muitos pregadores estão perdidos, o Espírito Santo vai sair e vai ficar. Quem sai que nada, rapaz. Deus é injusto dessa maneira, como tu está pensando. E vão ficar, mas são filhos de Deus. Deus vai usar de misericórdia. Agora, para se salvarem, é como nós já sabemos. Tem que dar suas vidas por Jesus. Porque a besta vai exigir. Ou adorarão a ela para ter vida e ir para o inferno, ou então resistirão, deixarão de adorá-la para morrer da sua vida por Jesus, para ir para o céu. Mas esse dos grupos é bíblico, é correto. É correto, meu filho. Aleluia. Esse grupo que irão ficar e irão ser arrebatados no final da grande tribulação, é a segunda etapa do arrebatamento dos salvos. Não existe só 2 etapas de arrebatamento, não. Existe o arrebatamento das testemunhas, que é dificilmente os pregadores nós falar, porque só é 2. Eu estou falando aqui do arrebatamento em massa. Os grupos. Primeiro grupo, segundo grupo. Primeiro grupo antes da grande tribulação. O segundo grupo depois da grande tribulação. No final. Apocalipse 7:14. Quem são estes? De onde vêm? São os que vieram da grande tribulação. Os que não adoraram, que não aceitaram o sinal da besta.
não aceitaram as ofertas do anticristo, darão suas vidas. Mas só no final da grande tribulação, que Jesus vai descer com a igreja glorificada e com seus anjos, no final da grande tribulação, para dar fim à guerra, dar fim à grande tribulação, salvar Israel. E nessa hora que ele descer com a igreja glorificada, os mártires da grande tribulação serão ressuscitados. Que é a segunda etapa da primeira ressurreição. Ou seja, a segunda ressurreição. Desculpa, é a segunda etapa da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é dos ímpios. A primeira ressurreição se cumprirá em duas etapas, tal qual o arrebatamento do justo. Quando Jesus descer para buscar a igreja agora, que nós estamos aguardando, primeira etapa dos que morreram em Cristo ressuscitarão. Da primeira ressurreição. Os que morreram durante a grande tribulação, que irão dar sua vida por Jesus, ressuscitarão no final da grande tribulação, que é a segunda etapa da primeira ressurreição. Isso está escrito onde? Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Ali fala da primeira ressurreição. Você não vai encontrar a Bíblia dizendo a segunda ressurreição. Veja, eu vou ler para você ouvir, para não finalizar. São 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, que é a do justo. Bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição, a primeira etapa cumprir-se-á com o arrebatamento da igreja, agora estamos esperando. Vai se cumprir a primeira etapa da primeira ressurreição. E a segunda etapa da primeira ressurreição no final da grande tribulação. Porque se existe primeira ressurreição, tem a segunda. Então, graças a Deus, os dois grupos, eu dou explicação melhor porque o tempo não dá, mas 2 grupos de salvos, de servos de Deus, é correto. Um grupo será arrebatado agora, antes da grande tribulação. O outro grupo vai passar pela grande tribulação. Para se salvar, tem que dar suas vidas por Jesus, mas serão salvos. No final da grande tribulação, Jesus desce com a igreja glorificada, arrebata aqueles que estiverem vivos ainda, os fiéis, que irão passar vivos durante a grande tribulação, que Deus irá conservá-los. E os que deram suas vidas, estão mortos pela grande tribulação, os mártires, serão ressuscitados nessa hora e se integrarão ao primeiro grupo que está ao lado de Jesus. Mas se 2 grupos estão corretos, um grupo será arrebatado antes da grande tribulação, que é o nosso, aleluia, e o outro grupo após a grande tribulação. Então, os 2 lá está tudo correto, deixa de discutir, viu? Não seja criança, não. Seja adulto, procure estudar a Bíblia. Esses 2 lados são corretos. Aleluia. Amém.